Olá pessoal, tudo bem? Muita paz, muita luz. Prazer que estamos aqui, bom dia, tá? Bom, hoje neste nosso último módulo, né, sobre os relacionamentos afetivos e a espiritualidade, nós vamos então para aquele aspecto da solução. Como é que a gente vai se relacionar então com a pessoa? Qual que é a maneira ideal? É não relacionar, largar? Não, não é bem assim. Então nós vamos tentar construir uma forma de você se relacionar sem neurose, sem doença mental, sem aquela ciumeira boba, sem criar fantasias, sem criar ilusões, né? Para você não frustrar-se, para não viver assim. Então, muito bem. O que é importante você saber? Eu até fiz uma lista aqui que eu vou acompanhar com vocês, tá? Para a gente ir conversando e discutindo sobre esse tema. Vamos lá, então. Ó. Fundamentalmente, a solidão da alma é o centro de nossos problemas. É o que a gente discutiu, certo? E será com base nos problemas causados pela solidão que iremos compreender o comportamento dos seres humanos ao longo de sua vida na Terra. Então, é a solidão que vai movimentá-lo, é o que a gente discutiu, ok? Muito bem, o sexo moverá nosso ser e nossa alma em direção ao sexo oposto. Somos conduzidos por uma força altamente poderosa em direção ao sexo oposto. Não conseguimos escapar a essa força que é interna e independente do controle de nossa mente. Tá? Isso é aquilo que a gente já discutiu, é um ato biológico natural, ok? Né? Dê um feeling pra gente aí, pessoal, se o som está bom, se está num nível bom, tá? Pra gente conversar. Manda uma mensagem pra gente, quem está nos ouvindo. Bom, o ser natural, nela, olha, então, o ser natural busca o prazer e às vezes a mente o proíbe. Uma grande guerra interior se inicia. Todo conflito interno acontece quando o ser natural, que quer uma coisa, e a nossa mente, nossa cultura, nossa religião proíbe. Aí vem aquela questão das repressões, né, religiosa, né, as religiões que proíbem o sexo, que tem toda aquela relação com o sexo, né? A sua cultura, a cultura da mulher, não pode mostrar nada, mostrar é pecado, tal, Alá não gosta, sabe aquelas coisas? Se mostrar o rosto está em pecado, lá na Arábia Saudita, sabe? Todas essas bobagens que a gente ouve o tempo todo na vida, né? Bom, agora começa uma coisa muito importante no relacionamento afetivo, tá? Eu vou começar a enumerar aqui na lousa para vocês uns pontos importantes para a gente entender esse relacionamento de uma forma diferente agora. Não idealize nada, nem ninguém. Isso é muito importante que vocês façam, tá? Leva ele para lá, Ju, faz um favor, vai. Ele fica atrapalhando. Então, não idealize nada nem ninguém. Por quê? Porque quando você idealiza, aquilo que a gente falou, quando você fantasia, e aí você vai procurar essa fantasia na sociedade, você não vai achar. Você não vai encontrar, porque você cria o ideal na sua cabeça. E o ideal não existe, a perfeição não existe. Então a primeira coisa importante que você tem que fazer é não jamais criar um ideal. Deixa fluir, deixa acontecer, deixa as pessoas chegarem até você, deixa ser natural. Tá? Não procure perfeição nos outros. Você não é perfeito. Por que você quer procurar perfeição nos outros? Né? Você é um poço de neurose, um poço de angústia, às vezes um poço de depressão. Você não tem o corpo perfeito também. Ninguém é perfeito. Você vai querer exigir perfeição dos outros agora para se relacionar com você? Tá entendendo? Né? Então, muito bem. Deixe totalmente vazia para a busca de um companheiro ou uma companheira, tá? Enquanto, eu tenho uma frase, essa é a Laísta, tá? Essa é uma frase minha, tá? Muito importante, ó. Enquanto você não encontra a
pessoa certa divirta-se com a errada mesmo. Entendeu? Aí se você vai ficar procurando a vida inteira, eu acho. Então, de repente, você está na sua jornada, sempre aparece uma pessoa interessante, legal, tal. Não é perfeita, não é toda a sua idealização. Mas vamos curtir essa pessoa, vamos ficar com ela, vamos sair, né? Vamos ficar um pouco, sabe aquelas coisas de ficar hoje em dia? Vamos curtindo, você está entendendo? Tá? Sem compromisso, sem muito, né? Fica quietinho com ela, senão atrapalha aqui. Ok? Então a coisa mais importante de tudo, 3. Você nunca pode perder isso. Você é o centro. Ou seja, você nunca na sua vida você pode cometer o erro de deslocar o seu centro para uma outra pessoa. Ou seja, depositar toda a sua felicidade e sua realização fora de você, em outra pessoa que você não tem controle, você não tem acesso, você não tem nada. O centro sempre tem que estar em você. O centro da felicidade, o centro da paz, o centro da realização, o centro de amor é em você. Nunca saia de você. Você sempre é o centro de tudo. Se você fizer isso, você vai estar cometendo o maior grave erro na face da história. Tá ok? E você vai sofrer as consequências de tudo que nós já falamos nas aulas anteriores. Você vai gerar ciúmes, vai ser chifrado, vai ser dor, tara, angústia, depressão, quer se suicidar, quer matar, vai comprar 1 milhão de discos sertanejos. Tá? Ó, 4. Esteja sempre livre e aberto para receber o outro. Ou seja, não crie barreiras, não crie dificuldades para as pessoas se aproximarem de você, não crie rótulos, não crie aquele jogo de ego. Ai, meu Deus do céu. Ai, sabe aquelas frescuras que as pessoas têm? Né? Seja amigo de todo mundo, seja carinhoso com todo mundo. Né? É muito importante isso. Né? 5. É muito importante. Se vocês se lembrarem da lei da atração, né? Você se lembra? Você atrai aquilo que você vibra. Você não pode nunca esquecer disso. Então, se você atrai gente ruim, aqueles relacionamentos de merda, só pessoa que não presta, é você que está atraindo. É porque você está vibrando essa vibração. Ó, olha essa camiseta aqui, ó. Cada um tem o encosto que merece. E não só encosto morto, tem encosto vivo também. Quantos namorados não é encosto? Mas é você que atrai. Você que está vibrando isso. Tá? Então, quanto mais você vibra essa neurose, mais você atrai. Então, você primeiro precisa trabalhar o teu ser. Você precisa se centrar. Você precisa ser feliz sozinha. Vibrar alegria, vibrar felicidade. Sozinha, sem depender de ninguém. Nem de nada para ter esse estado. Aí, quando você está vibrando essa alegria, está vibrando esse amor, o que você vai atrair? Gente boa, gente nesta mesma energia, gente nessa mesma vibração. Agora, você vai no boteco, tá mal, depressivo, angustiado, vai encher a cara.
Você vai encontrar outro no boteco, triste, angustiado, e enchendo a cara. E vocês dois vão se relacionar, vai dar uma maior merda. Entendeu? Então, primeiro de tudo, você tem que aprender a corrigir a si mesmo, a mudar a sua vibração, porque você atrai aquilo que você vibra. E se você vibra angústia, depressão, neurose, né, você vai atrair espíritos e seres humanos dessa natureza. E os relacionamentos vão ser tudo nessa encrenca. Só vai dar encrenca os seus relacionamentos. Né? Né? Então é isso. Ok? Posso apagar? Ó, tá na quinta aqui, hein? Vamos partir para a primeira. Vai ter uma lista, vocês vão anotando a lista aí. É muito interessante. Essa lista aqui, esse texto aqui está no meu livro de relacionamentos afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade. É um capítulo tirado de lá. 6. Lembre-se, ó, isso é muito importante. Isso aqui é importante. Você nunca, isso é nunca mesmo, tá? Você nunca poderá possuir o outro. Não adianta essa história de casamento. Você casou, achar que agora é minha esposa, minha, é a maior bobagem que você comete na sua vida. É o maior erro que você comete na sua vida. Você vai tomar um chifre casado. Tá? Você vai ser corno casado. Ok? Ou um casado corno. Então, a verdade é o seguinte. Você nunca na sua existência, você poderá possuir a outra pessoa. Possuir, controlar, dominar, escravizar. Porque a maior parte dos casamentos a mulher é escrava. Na Arábia Saudita, naquelas regiões, a mulher é uma escrava. Né? E elas não fazem nenhum movimento para sair da escravidão. Né? Porque é apedrejada. Né? Sete. No relacionamento, o outro deve estar totalmente livre. Olha só, totalmente livre. Essa pessoa só deve estar junto de você. Não pode ter nenhuma prisão, não pode ter anel, não pode ter dinheiro, grana envolvido. Ela tem que estar com você somente porque ela gosta de estar com você. A partir do momento que ela não gosta mais de estar com você, necessariamente ela necessita e tem que ir embora. Não dá para vocês ficarem alimentando relacionamentos falsos, centrado no dinheiro, centrado na comodidade. A mulher não vai embora porque aqui eu tenho grana, tenho dinheiro, estou cômoda, eu suporto o meu marido, sabe? E o marido suporta a mulher. É claro que ele vai ter relacionamento amante fora, todo mundo, ela também vai ter amante, vai ser uma maior mentira. Então vamos acabar com isso. Então, tudo deve ser totalmente livre. Todo relacionamento deve ser totalmente livre. A hora que um desejar, a porta está sempre aberta para ir embora. Não deve existir nenhuma tranca, nenhuma chave que a impeça de ir embora, de partir. O verdadeiro, presta atenção, essa é uma frase muito importante. Amor só pode acontecer na liberdade. Ninguém força o outro a amar você.
Você está entendendo? Só na liberdade existe o amor. Aí as pessoas vão estar juntas quando ambas possuem uma grande afinidade e um grande amor por outro, e não uma paixão simplesmente. Que a paixão acaba, mas o amor não. Tá? A paixão é tesão, sexo, misturar. Isso aí acaba logo. Mas tem que existir algo maior, muito maior para unir as pessoas. Tá? Então é isso. Nove. Um relacionamento isso vocês têm que sempre caminhar. Nunca será eterno. Ele sempre vai acabar um dia. Ele sempre acabará um dia. Então você não pode estabelecer apego. Então, não se apegue. Se você fizer isso, um dia você vai sofrer. Né? E ele poderá terminar a qualquer momento. Pode terminar, quem sabe, o dia de amanhã. Tá? Entendeu? Então é muito importante que vocês saibam disso. Tá? Tem alguma pergunta já, Lu? Não? Então deixa eu continuar o assunto. Logo, se ele pode terminar a qualquer momento, seja feliz no presente. Curta o relacionamento presente. Não fique idealizando o futuro. Não fique pensando no amanhã. O que pode acontecer amanhã, o que não pode acontecer. Né? Que número que estava aqui? 9? 10. Esteja sempre no presente. E curta seu relacionamento agora. Não pense no amanhã. Nunca projete nada para o futuro. Tá? Dois. 11, quer dizer. Presta atenção. Quando terminar um relacionamento, isso é muito importante. Quando terminar. Ninguém, isso é muito importante, porque hoje em dia, quando acaba, sai uma puta guerra, né? Uma puta briga. Ninguém é culpado pelo fim de um relacionamento. Não fique procurando chifre na cabeça de cavalo para saber por que acabou. Oh, meu Deus, o que eu fiz de errado? Eu sou culpado. Eu não te tratei direito. Eu não dei o que você merecia. Vá a merda, quer ir embora? Vá embora, puta que Parovski. Já fica puto com os russos. Ou seja, não. Todo relacionamento vai acabar um dia. As portas estão livres. E quando o relacionamento acabar, ninguém precisa dar explicação para o outro porque acabou. É uma coisa lá dentro, acabou lá dentro. Entendeu? Ninguém precisa dar satisfação para o outro no sentido, só dizer, olha, eu quero ir embora, tá? Não estou mais no momento de curtir esse relacionamento e quero partir. Ótimo. Namastê. Siga o seu caminho e seja feliz. Não tem aquela coisa, né? Você foi culpada, porque você fez isso, eu te amo, papai, você foi culpada, você que foi embora, me abandonou, você me traiu, sabe, todas essas merdas todas. Tá?
Se você estiver livre, você vai colocar isso na sua cabeça, ó. O fim de um relacionamento, se você for taoísta mesmo, muito taoísta, demarca o início de um outro. Esteja sempre aberto. Você nunca, presta atenção. Ó, é importante você entender. Nunca, 13. Nunca se preocupe com quem está indo embora. Né? Esteja aberto para as que estão chegando. Não fica no passado. O relacionamento acabou, ela foi embora, ele foi embora. Esquece. Esteja aberto para as que estão chegando. Não vão curtir essas que estão chegando agora. Que o fim sempre é o início de um outro relacionamento. Você está aberto para o outro. Você não está preso, você não está amarrado a nenhuma outra que partiu. Você nunca esteve amarrado. Você está entendendo? Isso é muito importante. O relacionamento tem que ser assim, totalmente num nível superior. Né? Uhum. Então, basicamente, é isso. Esse é um resumo de como você deve agir, de como você deve estar num relacionamento mais esotérico, mais espiritual, mais superior, de nível superior. Tá? Se você agir dessa forma, se você estiver dentro desses que nós colocamos aqui, você vai ser um ser evoluído, um ser avançado, e nunca você vai estar naquela força, naquela depressão profunda por causa de alguém, certo? Por causa de alguém que você não conquistou, por causa de alguém que foi embora, certo? Então, é isso que você deve ter em consciência. Professor, nos relacionar com pessoas do mesmo tipo de grau de evolução espiritual ajuda nesse processo de relacionamento? Claro, não adianta você tá toda essa coisa, você pega uma mulher que gruda em você, que não larga, só arma encrenca pra cima de você, né? Ciumenta, não deixa você dar um passo, né? Aí é o que você atraiu, né? Então você precisa aprender a atrair aquilo que está na sua vibração. Por isso que o espiritualista não tem que procurar mulher em boteco, não tem que procurar mulher em balada, sertaneja, sabe? Show de rock. Não, você está no seu caminho espiritual, você vai fazer uma aula de yoga. Lá você vai, na aula de yoga você vai encontrar uma menina, uma pessoa que também está naquela vibração, buscando aquele caminho, a sintonia. Certo? Não adianta você procurar pessoas que estão fora do seu caminho. O verdadeiro relacionamento funciona assim, ó. O relacionamento só é importante quando ambas caminham juntas, com os mesmos ideais praticamente. Quando chega lá na frente, essa pessoa quer trilhar um outro caminho diferente do seu, eu não vou sair do meu caminho para seguir aquela pessoa, pode ter certeza. Né? E nem ela vai ficar presa ao meu caminho, andar junto comigo, se ela quer andar em outra direção. Então, por isso que deve existir nenhuma amarra, nada que prenda uma pessoa a outra. Sempre deve existir a liberdade de ir e vir a qualquer momento. Esse é o verdadeiro relacionamento superior. Ele só é baseado no verdadeiro amor, no verdadeiro companheirismo. Assim que o companheirismo acaba,
as portas estão abertas para cada um seguir no seu caminho. Ninguém precisa seguir o caminho do outro. Professor, os esotéricos falam que no relacionamento é um divino masculino e o outro é o divino feminino. Independente do sexo biológico, o que é isso? É uma mentira, né? Porque, na verdade, ninguém é divino nessa história. É tudo um poço de neurose, de confusão. Enquanto o indivíduo não se elevar em consciência, em espiritualidade, todos os relacionamentos, né, vão explodir. Eles vão se destruir. É natural, porque as pessoas estão num conflito, numa confusão. Elas encaram o relacionamento como poder, como posse, como dona. Ela quer escravizar o outro, ela quer prender o outro a ela, para ela não fugir daquele estado de solidão, sabe? Porque ela está insegura, ela depositou no outro a sua felicidade. Então esse relacionamento não tem nada de divino. Esse é, na verdade, satânico. Certo? Não tem. Agora, o divino é outra história. É quando você se eleva, quando você está em paz com você mesmo, quando sozinho você se satisfaz, aí você pode encontrar alguém para caminhar junto. Antes disso, não tem nada de divino no relacionamento. Muito pelo contrário. Ele é um poço de doença, é um poço de neurose, tá? E é satânico e não divino. É infernal. Vocês querem ver o inferno na Terra, Case? Vocês vão entender o que é o inferno na Terra. Né? Professor, como explicar essa filosofia de um relacionamento para uma pessoa possessiva? Não vai explicar nunca. Você tem que fazer o seguinte, você tem que dar um bico nela. E procurar alguém que esteja mais evoluída, que entenda isso que eu estou falando. E você também tem que entender isso que eu estou falando. Enquanto você não entrar nesse estágio aqui, você não merece ninguém, você só vai atrair encosto. Então, você tem que investir em você primeiro. Primeira coisa, invista em você. A primeira coisa, seja, é muito importante, seja, enquanto isso não acontecer, não adianta, tá? Seja feliz sozinho. Tá? Depois que você conquistar isso, você pode atrair qualquer tipo de relacionamento na sua vida. Você não depende de ninguém para ser feliz. Você tem que ser harmonizado, alegre, feliz, sorrindo, sozinho. Né? Não precisa carregar ninguém para ser feliz. Né? O verdadeiro relacionamento é companheirismo. É companheirismo. Certo? Professor, será que os desentendimentos e separações não decorrem também pela falta de diálogo sincero na convivência do casal, sem deixar acumular situações difíceis, com filhos, com todo tipo de coisa? Então, o problema não é aí. O problema não está aí, não é falta de diálogo. O problema é falta de sintonia total. Não tem sintonia. A sintonia acaba. Eu já falei para vocês que esses relacionamentos que existem por aí, eles acabam logo. Um mês de... Eu tenho uma amiga minha, que ela confessou para mim que o casamento dela acabou na lua de mel. Acabou na lua de mel. Você está entendendo? Aí depois o resto é ficar aturando o marido. Certo? Porque não tem coragem de separar, tal, mas muitos relacionamentos acabam... Porque quando o cara casa, ele vai revelar todo o poder sobre você. Enquanto ele está namorando você, ele não possui você, não tem aquele na cabeça dele. Mas quando na cabeça dele você casou e ele tem aquele atestado de posse, aquele atestado de poder sobre você, tem aliança, o comportamento dele vai mudar 180 graus. Né? E aí você vai ver com quem realmente você casou. Então o que acontece? Tem muita gente, tem muitas pessoas que vão encontrar que vão encontrar a verdade nesse aspecto. Então, não é uma questão de falta de diálogo, cara. As pessoas não precisam nem conversar quando há sintonia. Você está entendendo? Quando há um verdadeiro amor, uma verdadeira sintonia, não precisa nem papo, nem conversa. Professor, o diálogo também de situações não resolvidas não vai gerar conflitos e mais desentendimentos, então? Olha, quando há sintonia, sempre há conversa. Sempre há diálogo. Certo? Por que não existe diálogo? Porque as pessoas estão distantes umas das outras.
Cada um está dentro do seu universo, cada um está dentro do seu mundo, tá? E por isso as pessoas estão nas suas doenças, nas suas neuroses. Elas não abrem para o diálogo, elas não vão conversar. Né? Esse negócio de discutir relação é uma das coisas mais chatas que existe. Vamos discutir relação, vamos tentar discutir relação. Porra, não tem que discutir relação nenhuma. Se você está em paz comigo, se você tem harmonia comigo do jeito que eu sou, certo? Vamos caminhar junto. Não tem mais sintonia? Não, vamos cada um para o seu caminho, cada um para o seu canto. Sabe? Eu acho sim que uma das piores coisas é você tentar consertar a relação. Relação não se conserta. Ou é ou não é. Ou flui ou não flui. Sabe? Os filhos retardam essa separação? Muito, muito. Os filhos retardam demais a separação. O casamento acaba, mas o compromisso com os filhos continua. Então, os casais, eles tendem, né, a se aturar um ao outro por causa dos filhos. Porque não há uma estrutura, né? A nossa sociedade ela não foi construída e modelada para isso. Né? Então, a separação é dolorosa para os filhos, a separação sempre é dolorosa, porque os filhos não têm esse entendimento. Aí entra uma terceira pessoa, né, no processo que não é o pai, né, da criança, de onde ela está vivendo, é o padrasto ou é a madrasta, que às vezes não tem o mesmo nível de amor para os filhos, que não é dele, né, e se cria toda uma falsa relação, né, e aí a encrenca é tomada. O nosso universo é uma encrenca total. A nossa família é uma podridão. A família, do jeito que ela está construída hoje, é uma célula cancerígena. A primeira separação, você destrói todo aquele elo harmônico de uma família. Né? Porque a família é um conceito falso. Como deveria ser? Não deveria existir família. Né? A reprodução de uma sociedade deveria ser organizada, né, por um bem comum. E os filhos deveriam ser gerados por controle e não ter pais. O pai é o primeiro problema. O filho deveria ser criado pela sociedade. E ninguém ser pai nem ser filho. Não deveria existir o conceito de família. Eu sei que isso pode no plano espiritual não tem esse negócio de família. Né? Em planetas avançados não tem esse negócio de família. Na era da luz não existe família. Né? A primeira coisa que vai ser eliminada na era da luz é criança. Tá? Se a gente eliminar a criança na era da luz, qual o sentido de família? Aí só vai ter relacionamento. Não tem mais criança. Não tem família. Família é exatamente de problemas kármicos, de mundos kármicos, de planetas trevosos. Aí que a família surge. Porque eu falei para vocês, né? A família não passa da extensão do ego do macho, do poder do macho, que cerca e cria a sua prole dentro daquele cercado. Né? Professor, hoje vemos relacionamentos entre pais e filhos também muito complicados, com brigas e desunião. Isso também seria aplicado para esse tipo de família? Claro, claro, óbvio. É só o ser humano evoluir espiritualmente que acaba as brigas. Né? O pai, ele acha que ele tem poder sobre ela, ele possui a filha, é minha filha, é mais uma estrutura de poder sobre a filha. Né? É aquilo que eu falei para você, sobre o filho. O filho, a relação, sempre uma geração está em conflito com a geração anterior. Sempre os valores da nova geração não batem com os valores da velha geração. É só você ver o movimento hippie na década de 70. Né? Os pais ficavam fodidos com os filhos, né? Porque os filhos largavam o pai, largavam a casa, transavam à vontade, fumavam maconha. Os pais religiosos ficavam loucos. Né? Eles ficavam loucos. Né? Nos Estados Unidos era assim, os caras ficavam loucos. Os pais não tinham perdido totalmente o controle da família. Né? Professor, uma telespectadora está falando, nem todos os graus de sabedoria para esse entendimento, por isso que o diálogo existe. É a opinião dela. Isso estaria errado? Isso estaria... Não. Pode... Eu acho que as pessoas têm que conversar sempre, tem que dialogar, tem que expressar os seus sentimentos. É muito importante que as pessoas expressem o que elas estão sentindo para o outro. Inclusive, expresse que ela não quer mais o relacionamento. Certo? Isso é um diálogo. Certo? Agora,
olha, eu quero continuar, mas eu quero entender o que é que você está sentindo, explica para mim. O outro pode não expressar que não quer mais você. Você está me entendendo? Então ele fica amarrado, ele fica com medo, tem todas umas amarras, ele não quer perder, às vezes, aquela comodidade. Sabe como é que chama? A gente chama esse de, como é que fala mesmo? Oh meu Deus. Não, é um termo muito usado hoje em dia. A zona de conforto. As pessoas não querem abandonar. Está lá casado, tranquilo, né? A zona de conforto, está lá numa boa. Agora separa, puta merda, agora puta rolo, puta confusão, né? Entendeu? Eles não querem sair, às vezes, da zona de conforto, fica aturando, fica levando na barriga, como a gente fala. Mas, é claro, o diálogo sempre é super importante. Tá? Conversem, expressem o que vocês sentem. Vocês têm que colocar para o outro o que você está sentindo. Inclusive, e especialmente quando acabou. Você tem que ter coragem de fazer mudanças na sua vida. Você não pode ficar no relacionamento onde não há mais sentimento, onde não há mais uma sintonia verdadeira. Você chama de amor, mas isso é bobagem, não tem amor na história. Onde não há sintonia, não há mais companheirismo. Acabou, foi um tempo, foi legal. Entendeu? Agora, claro, se nesse diálogo vocês sentirem que dá para continuar, ainda tem o sentimento, aí vocês continuam. Né? Uma boa, claro, tem que conversar é legal. Professor, você tinha comentado ontem sobre uma sociedade indígena e pediu para te lembrar. Ah, não é indígena, tá? Eu vou falar para vocês. Existe na Índia, existe até hoje. Não, só porque da Índia não é indígena, é hindu. Não confunda índio com Índia. Tá? São duas coisas que não podem ser confundidas. Então, perdão, uma sociedade hindu. Hindu, isso, agora sim. Né? Os termos são parecidos, mas não tem nada a ver um com o outro. Então, na Índia Central existe um grupo étnico chamado os Múrias. Tá? Chamado os Múrias. Inclusive, está no meu livro, né? Do relacionamento. Está no final do livro até eu falo sobre essa sociedade. Né? Os antropólogos estudam ela já há muito tempo. Né? É muito louca essa sociedade. Então, eu vou dar mais ou menos a estrutura. É uma sociedade rural, tá? E vive da agricultura e tal. Então, vamos supor assim. Eles costumam construir os seus vilarejos, suas casas, meio em círculo, assim, sabe? Tal, essas são as casas deles, né? É uma sociedade agrícola, e aqui no meio dessa sociedade, eles têm um prédio, esse prédio se chama Gotu, na linguagem deles. Tá? Aqui moram os casais. Então, presta atenção, vocês vão entender o conceito de família aqui, como é totalmente diferente. Uma sociedade avançada, principalmente com relação ao relacionamento afetivo e ao sexo. Vocês vão ver como a nossa sociedade é doente, e esses aqui são avançadíssimos na face da Terra. Tudo que eu falei agora para vocês não é utópico. Ela existe e é real aqui nesse mundo nosso. Quer ver que legal? O que a gente tem que aprender com essa sociedade, que é uma sociedade tribal até. Né? Então vamos lá. Todos os casais que têm filhos, a partir dos 5 anos de idade, todos os filhos dessa idade, eles vão dormir aqui. Eles não dormem mais com seus pais. Eles vão tudo para cá. É um alojamento que tem aqui. Tá? É como se o pai não fosse dono deles. Tá? O pai cuida, alimenta, tudo tal, e vem para cá. Aqui existe uma sociedade entre eles, entre todos os jovens, assim, presta bem atenção. Tá? Existe uma regra. A regra é essa. Todos vão fazer sexo. Só existe uma regra.
não pode dormir, presta atenção, 3 noites seguidas com o mesmo parceiro ou parceira. Então significa o seguinte: esses jovens vão até os 18, 20 anos transando entre eles, certo? Então, vamos supor que eu sou um jovem. Lá tem umas 100, 200 meninas. Eu transei com todas. Ela pode ser feia, pode ser bonita, pode ser gorda, pode ser assim, pode ser assado. Eu transei com todas. E várias vezes e muitas vezes. E todos os outros meus amigos transaram com todo mundo também. Então, o sexo não vai ser mais problema. Certo? Então, lembra aquela história que ela está falando aqui? O cara se apaixona, nunca pega a menina, vê o ideal, não consegue conquistar. Tal. Então, o que acontece? Eles vão amadurecendo nessa relação livre e aberta. Quando estão numa certa idade, eles escolhem com quem que eles querem se casar. Mas é tão natural. Certo? E ninguém quer trair o outro. Já comeu a outra faz tempo, já está cansado de comer as outras. Então não tem nem o lance da traição mais depois do casamento, tá entendendo? Sacou? Então, quando ele chega na idade correta, né? Eles casam e vão morar fora do Rotu. Se por acaso, olha que interessante, as pessoas vão perguntar, se por acaso alguma menina tiver uma gravidez precoce, essa criança é cuidada por toda a sociedade. Vocês estão me entendendo? Mas a coisa mais rara é aí. A nossa sociedade tem 1000% mais gravidez precoce do que essa sociedade. E doenças sexualmente transmitíveis não existem, porque elas são autoimunes. Depois de transar todo muito tempo, elas ficam autoimunes. Certo? Então, o que na nossa sociedade não existe. Né? Então é muito importante que vocês entendam, né, que existe essa sociedade onde os relacionamentos sexuais eles são 100% incentivados pelos pais, desde a tenra idade, desde o nascimento e o surgimento da puberdade. Eles experimentam este sexo com todo mundo, se relacionam com todo mundo, até o momento deles, a partir dessa experiência, escolherem o parceiro que eles querem passar. Ah, Laércio, não existe fim de casamento? Pode existir, não tem problema nenhum. Não tem nada. Quer tocar, não quero mais ficar com você, vou escolher outro? Pode escolher, vai lá, escolhe outro, acabou. Mas ele dizer que é raro. A coisa mais rara, depois que um cara escolheu a sua parceira, eles se separarem dela. Ele passa a viver o resto da vida com ela. Porque eliminou, sabe o que acontece? Se você eliminou os desejos externos. Você já experimentou tudo que tem ali. Tá? Então, entendam isso. Talvez seja difícil vocês entenderem isso, mas existe isso. Tá? Professor, será que no futuro próximo nós teremos esse tipo de relacionamento como os Múrias? Certamente, quando a gente acabar com todos esses preconceitos religiosos contra o sexo, preconceito com o nosso corpo, preconceito com o conceito de beleza, né, física, nós vamos nos relacionar de uma forma muito mais avançada. Né? Exatamente como os Múrias. Né? Os jovens não se sentiam traídos. Eles não tinham poder sobre o outro. É um costume social. Entendeu? Então, o jovem não namorava e quando o outro transava, ele sentia que foi traído pelo namorado. Não tem isso daí, era um costume comum. Então, nesse costume comum, que ele aprende desde criança, ele não tem esse sentimento de que foi traído. Ele tem esse sentimento de apego, ele tem esse sentimento daquela é minha. Né? Entendeu? Ele sabe que, por via de regra, todos vão experimentar aquele ato que, para essa cultura e para essa sociedade, é um ato divino. Não tem nada de pecaminoso, não tem nada de errado. Muito pelo contrário. É o culto ao prazer, no fundo, parece uma puta de uma suruba. E é uma suruba. Só que uma suruba organizada. É?
Professor, na Era da Luz, então, vai Esse é o famoso, desculpa, esse é o famoso swing, né? Oi? Na Era da Luz, vai, Ju. Professor, nessa sociedade os chakras são evoluídos? Não é que os chakras são evoluídos. Vocês têm que entender o seguinte: você elimina uma das questões mais fundamentais do sofrimento humano, que é a neurose. Né? A neurose relacionada à sexualidade humana. A sexualidade humana em nosso planeta, ela é 99% das causas das doenças biopsíquicas, né? Da depressão, da angústia, que é o relacionamento. Pode qualquer consultório. Olha, qualquer consultório de psicologia pode fazer uma investigação. 95% que as pessoas vão lá é problemas relacionados à afetividade e sexo. Professor, já foi comentado você já comentou isso, que na Era da Luz não vai existir mais sexo. Vai ser por conta da falta de necessidade desse prazer? Então, por exemplo, por que nós fazemos sexo hoje? Nós somos impulsionados para a reprodução da espécie. Esse é um dos primeiros aspectos que nos impele ao sexo. Numa sociedade mais avançada, onde não haverá família e não haverá crianças, onde o corpo biológico vai ser produzido em laboratório, né? E você conecta adulto, no corpo adulto, não tem fase de criança, isso é a Era da Luz. Você elimina a fase de criança, porque a criança é um saco, né? A gente passa 20 anos sem saber o que está fazendo essa porra do mundo. Né? É só dependente dos pais e das mães, né? Né? Então, quando você pensa que o espírito já vai encarnar consciente, ele precisa encarnar na fase de criança, ele já encarna adulto. Né? Entendeu? É muito interessante. Eu estava vendo um documentário ontem no History, que tem um programa novo lá chamado, até o Capitão Kirk que apresenta o programa, o Capitão Kirk é o William Shatner, né? É o capitão da Enterprise lá. Estava falando sobre a reencarnação. Diz que tem uma mulher na Índia, né? Ela, vamos por ela morre jovem, ela morre bem jovem, né? Ela tem um problema, ela morre jovem. E 20 anos depois, ela reencarna. Só que ela encarna lembrando de tudo. Ela lembra do marido dela, ela lembra da cidade. Então, ela vai atrás, né? Quando ela está com 5, 6 anos de idade, ela lembra de tudo, né? Então, ela vai atrás do ex-marido dela. Chega lá, ela reconhece o ex-marido, fala tudo sobre a vida do ex-marido. Nossa, isso aí dá um boom. Né? Então, é muito interessante você entender que no futuro, a reencarnação, ela não passará pela fase da criança. Então, ninguém vai gerar criança. Então, qual é o intuito de se fazer sexo? Mas por quê? Não tem outro tipo de coisa para fazer que dá prazer? Por que a gente tem que ficar atrelado ao sexo? Porque o sexo cria a dependência do outro. Certo? O sexo cria a dependência do outro. Para eu fazer sexo com o outro. Né? Quando a gente transcender isso aqui, porque o sexo é o prazer nos chakras inferiores. Se nós transcendermos e eliminar os chakras, nós eliminamos a necessidade de fazer sexo com o outro. Porque nós estamos vibrando em outros níveis de consciência. Então, a unidade biológica minha, eu posso projetar um corpo, isso que vai acontecer, presta atenção. Eu vou projetar um corpo que não é movido pelo impulso sexual. Pronto. Acabou o tesão, acaba o tesão. Tá? Então, você não é mais movido para o outro. Você não tem a vontade de transar mais. Professor, isso fará com que a Kundalini suba? Sim. Né? O fato de a Kundalini já está lá em cima, porque o cara encarna com a Kundalini lá em cima, não tem que subir nada. Né? Nessa era, né, ele desativou isso aqui. Esses chakras não são mais ativos, eles não têm mais necessidade de reprodução, nem o homem nem a mulher. Então, não existe mais a ativação desse chakra, o uso desse chakra, ele fica em desuso. Né? Mas enquanto não chegarmos nesse grau de evolução na Era da Luz, o que podemos fazer para manter um relacionamento bem saudável? Então, nós temos que fazer isso que eu acabei de falar para vocês. Toda aquela regrinha que eu coloquei para vocês. Se você seguir aquela receita de bolo, eu tenho certeza que você nunca vai sofrer num relacionamento mais. Tá? Primeira coisa importante, você tem que estar feliz sozinho. Sempre. Quando você está feliz sozinho, você pode procurar alguém. Mas se você procurar alguém para preencher a sua neurose, preencher a sua solidão, preencher a sua angústia,
resolver a sua tristeza, resolver isso, melou. Você está levando para o outro a sua doença, você está levando para o outro a sua neurose, você está colocando uma condição que o outro tem que me curar da neurose. Né? Aí vem aquele puta drama da Malhão. Ele não cuida de mim. Ele não olha para mim. Ele não me ama. Porra, vai a merda, pô. Sabe, isso é horrível. Entendeu? Então, se você não seguir esses textos que eu falei, todo relacionamento que tiver vai ser desastroso. Só quem já passou por separações sabe o que eu estou falando. E aquela separação litigiosa. Sabe o que é litigiosa? Litigiosa não é mole, não. Aquela briga na justiça. Eu quero parte do dinheiro. Você é um filho da puta. Aquela puta briga. Antes se amavam, né? Agora se odeiam. Um não pode ver o outro. Né? Quer matar o outro. Porque tem a separação amigável que acontece numa boa. É aquela que é só dar briga, encrenca. Eu quero cachorro. Eu quero a casa é minha. Ai, pelo amor de Deus. Professor, será que os relacionamentos serem também duradouros é o caminho de sentir o amor na sua essência, por suas criaturas ao nosso redor? Sim, óbvio, né? Amor, gente, amor não tem nada a ver com paixão. Amor não tem nada a ver com essas necessidades sexuais e tudo mais. Amor é um estado de consciência. O cara que ama, ele ama o gato, o cachorro, os animais, as plantas, e ama as pessoas também, sabe? É um processo natural, né? Hoje em dia, há muito tempo eu aprendi dando cabeçada. Todos nós nesse mundo, nós nascemos no mundo, nas trevas. E quando a gente é jovem, a gente dá muita cabeçada. A gente comete todos esses erros que eu estou falando aqui. Mas, graças a Deus, a gente vai aprendendo. Eu tive grandes mestres para me ensinar isso. Eu tive seres que me ensinaram tudo sobre energia sexual, sobre o comportamento humano. Né? Eu tive um dos maiores terapeutas me ajudando, só que eu não posso falar o nome dele. Né? Não, eu sou proibido, eu não falo. Hã? Você está entendendo? Então é importante. Eu não faço as coisas em cima de nomes de pessoas famosas. Eu faço o meu trabalho. Isso não ajuda a convivência de outra maneira? Esse tipo de relacionamento? Sim, eu acho que você tem que se relacionar de uma forma futurista, de uma forma avançada, de um espírito avançado. Não se relacionar de uma maneira de um espírito inferior. O espírito inferior é tudo que eu falei ontem. Tudo que eu falei ontem são os espíritos inferiores que se relacionam. O que eu falei hoje são os espíritos superiores que relacionam desse jeito. Tá? Beleza, pessoal? Então, eu acredito que no futuro, né, para que você tenha realmente, entenda o que significa um relacionamento hoje, tá? 100% hoje os relacionamentos é uma fuga. É uma fuga da solidão. É as pessoas depositando no outro aquilo que ela não conseguiu resolver em si mesma. Ela quer que o outro resolva o seu sentimento de solidão, o seu sentimento de tristeza, o seu sentimento de angústia. E o outro não vai fazer isso. Porque o outro também está num poço de angústia, solidão e tristeza, um acreditando que o outro vai preencher esse vazio, vai resolver. Mas é ilusório, é maia. Isso é uma questão interna de cada um. Cada um tem que buscar preencher esse vazio com a consciência, com o despertar. Relacionamento é apenas uma companhia para você caminhar nessa jornada. Uma companhia, mas não é a solução de nossos problemas. E nunca será. Então, se você tiver essa consciência, você vai viver em paz, você vai ter bons relacionamentos, e você vai ter relacionamentos muito avançados, adultos, e sempre na liberdade. Todo relacionamento tem que acontecer na liberdade. Ok? Então é isso. Namastê a todos, um bom domingo, muita paz. Hoje às 16 horas, conversando com o professor Laércio, tá? Gratuito. Namastê, muita paz a todos, pessoal, muita luz.